Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar então sobre o doce, né? É muito comum quando a gente começa um projeto de emagrecimento, quem quer emagrecer falar, não, o meu problema é o doce, né? Ou seja, eu até consigo diminuir a quantidade de salgado, eu tô conseguindo mastigar, mas quando eu vejo aquele doce, é, é ali que eu desando, né? É ali que eu tenho a minha recaída, é ali que eu nem penso em mastigar, é ali que eu como em excesso, tá? Então, por isso a gente tirou um dia para falar só sobre a vontade do doce, né? E pode ser que esse não seja o seu caso, mas você pode transferir, né, assista essa aula e você pode transferir as ferramentas para aquele alimento que você tem aí uma compulsão, né, que pode ser um pão, pode ser uma torta, então assista esse bate-papo até o fim, combinado? Então vamos lá, falando sobre doce, né, o primeiro conceito que eu quero deixar aqui com você é que toda a vontade passa. Toda vontade passa, né. Então, se você tiver isso firme em você, se você tiver isso ancorado, você vai lidar melhor com esse momento de pânico, né, de eu tenho que comer um doce. Porque às vezes essa vontade ela é tão forte que ela move, né, ela te move a pegar o carro e ir ao supermercado comprar uma caixa de chocolate, uma lata de leite condensado, ela te move a desviar a sua rota de trânsito para parar em uma doceria. Então, esse vício no doce, ele é comparado ao vício, por exemplo, em cocaína, né? Se você pesquisar artigos científicos sobre isso, sobre o vício em açúcar, você vai ver que realmente o buraco é bem mais embaixo, tá? É, então, o primeiro conceito aqui, toda vontade passa, né? Repita isso para você e se acalme, se alinhe. Então, quando vier a vontade do doce, eu vou pedir para que você tenha uma cartilha. Então, sabe o nosso papel cartão grande? Vou pedir para você recortar um pedaço pequeno, né, um pedaço pequeno, e aí ele é durinho, então você pode levar na carteira, você pode levar na bolsa, mas logo você vai decorar. Você pode também escrever, né, essa cartilha, esse passo a passo, no notes do teu celular, tá? É importante que você tenha esse passo a passo. Então, assim, chegou a vontade de comer doce. Primeira coisa, né, eu vou me centrar, né? Ou seja, se eu tô fora, se eu tô avoada, eu vou devorar o doce inteiro. Então, para tudo, né? A gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez antes de se alimentar, para que a gente consiga mastigar. Então, sento, coloco os dois pés no chão, presto atenção na respiração que está abaixo do umbigo e eu vou estar presente. Agora, pronto, eu estou presente. Continuo com a vontade do doce, não tem problema, né? Eu estou presente e eu estou com um mantra, toda vontade passa. Se toda vontade passa, o que que eu vou fazer? Eu vou agir racionalmente, tá? Esse doce está aqui, ele não vai evaporar, certo? Ele não vai sumir. Não, Paty, mas se eu for embora da doceria, eu não tenho mais como comer este doce que eu queria, e tem que ser este doce. Então tá bom, então compre o doce e não coma na hora, porque veja, aqui no programa a gente está se aprofundando, né? Não é um programa raso. Então você tem que fazer experiências, e eu já fiz muito isso, tá? Pegue o seu doce e não coma. Você pode olhar para ele e você pode dizer assim para ele, tá? Não é você quem manda em mim, sou eu quem mando em você. Eu mando, né, no meu corpo, eu sou senhora do meu corpo. Então, eu vou comer você na hora que eu quiser, agora não, tá? Pode ser que você coma 10 minutos depois, mas agora não. Então, você tem ali o seu doce, você sabe que ele não vai evaporar, né? Se o doce estiver dentro da tua casa, ótimo, você também está lá. Se estiver no teu trabalho, ótimo. Então, primeiro passo, a vontade passa e o doce não vai evaporar, o doce está lá. Agora, você vai. O próximo passo é você analisar se realmente a tua vontade é do doce. Por que que a gente está fazendo todos esses passos, tá? Porque só vale a pena você comer de fato aquele doce, né? Aquele doce ele tem que valer muito a pena. Então você tem que vir cortando, afunilando todas as possibilidades. Então vamos para a próxima possibilidade. Será que é sede? Ah, Paty, eu bebi bastante água durante o dia. O bastante é extremamente, como é que se diz? Variável, né? Depende se o dia está mais quente, pode ser que você precise beber 1 litro ou mais de água. Então, você vai pegar 2 copos cheios de água
temperatura ambiente, né? Ah, Paty, só consigo gelada, tá bom, meio a meio, mas o importante é que você consiga tomar aqueles 2 copos, né? 2 copos cheios. E aí você vai esperar mais 10 minutinhos. Por quê? A desidratação, né? A vontade do nosso corpo, a sirene do nosso corpo no cérebro pedindo por água, ela fica ali localizada na mesma região, né, da fome, da vontade de doce. Então, muitas e muitas e muitas vezes você tá com vontade de doce, você ataca aquele doce, presta atenção, se você, com certeza você já passou por isso. E depois de 20 minutos, você tem uma sede que parece que não vai passar por nada. Por quê? Na verdade, você já estava com sede anteriormente, você comeu o doce inutilmente e agora a tua sede é ainda maior, a tua desidratação é ainda maior, você entrou em completo desequilíbrio metabólico porque comeu ainda aquele excesso de açúcar, né? Teve um disparo de insulina no teu sangue. Então veja, para que isso? Né? Vamos nos conhecer, nos amar, né? Equilibrar o nosso corpo. E ninguém está falando que você nunca mais vai poder comer um pedaço do seu doce. A não ser que você seja diabético, esteja, né, tenha uma dieta de restrição, e aí, claro, o seu médico que tem que definir isso, tá? Agora, se você não tem nenhuma patologia, nenhuma restrição, se você está acima do peso, você precisa aprender a lidar com esse monstrinho que é o doce, tá? Então, pronto, cortamos, vamos afunilando, né? Vamos afunilando. Então, a gente estava lá em cima, toda vontade passa, estamos afunilando. Se for só uma vontade momentânea, não vou comer. Aí eu vim afunilando, né? Pode ser uma falta de presença, uma ansiedade. Então, já respirei, já me centrei, já estou na atenção plena, afunilando. Pode ser sede, desidratação. Mas eu não estou com sede. Pode não ter tocado a campainha da sede, mas o seu corpo pode estar em processo de desidratação. Então, toda vez que tiver com vontade do doce, 2 copos de água natural. Acabou? Espera 10 minutos, vai afunilando. A próxima parte do funil, sono, né? Porque muitas vezes você pode não ter dormido bem, ou você pode ter tido um acontecimento no teu dia que drenou a tua energia, tá? Às vezes a gente dorme bem e aí a gente conversa com uma pessoa que não tá bem no telefone, tem uma briga, uma discussão, né? Ou alguém agride a gente verbalmente, ou a gente tem uma preocupação muito grande. E aí isso drena a nossa energia. Então, tem horas que você está ali cansada, sabe? Você não percebe isso. Mas o teu corpo, no impulso de querer energia imediata, o que ele começa a te pedir, né? De forma equivocada. Veja, a tua primeira impressão, doce. Porque o doce, ele dá aquele pico de energia e depois despenca de novo. Então, você come o doce, você fica ali animada, bem ou aliviada, né, tem aquele êxtase que dura no máximo 20, 30 minutos. Depois você fica letárgica, sonolenta, culpada, frustrada e com a energia mais ainda drenada. Tá? Então, o que a gente faz ainda no funil? Né? A gente, se você tiver a possibilidade, né, de deitar na horizontal por 10 minutos e fechar os seus olhos, isso já é maravilhoso, porque você repõe essa energia. Né? Então, assim, tente uma maneira de repor a sua energia. Pode ser tomar um banho quentinho, pode ser fechar os olhos. Paty, eu estou no trabalho, não importa. Tá? Quantas e quantas vezes eu já não repus a minha energia em um banheiro público, fecha a porta, senta ali, né, fecha os seus olhos e respira por 10 minutos, quando você não tem um lugar que você possa realmente deitar e fechar os olhos. E é claro que aquele momento, por exemplo, aquele soninho depois do almoço, né? Se você tem a possibilidade de 20 minutos, de meia hora, aquilo sim, aquilo é mágico, aquilo é reparador. Então, quem tem essa possibilidade, faça do soninho depois do almoço de 20 minutos a meia hora, porque isso muda o dia, isso muda a vida, né? Isso repõe as nossas barrinhas de energia, que são sim limitadas. Quando você faz esse soninho na hora do almoço, o que acontece? Você ganha uma nova carga de energia de tomada de decisão. Por isso que a vontade do doce, geralmente ela dá na parte da tarde, porque as nossas barrinhas de energia a gente já usou para tomar decisão de manhã, para trabalhar, para pensar, né? Cada vez que você toma uma decisão, eu vou usar a caneta laranja ou rosa. Eu usei um pouco da minha barrinha de energia. Eu estou aqui gravando esse vídeo
para vocês, eu estou usando muito da minha barrinha de energia, né? Então, depois do almoço, eu vou repor um pouco. E por que que eu faço isso? Porque senão, quanto mais o meu poder de decisão e as minhas barrinhas de energia diminuem, né, menos eu sou capaz de agir racionalmente na hora que eu tenho que fazer uma escolha. Não, eu não vou comer esse doce. Tá? Então, diminuiu o poder de escolha e ainda eu estou cansada fisicamente, eu vou buscar um doce para de forma equivocada elevar a minha energia. Então, vamos lá, né? Estamos no funil, tá? Próxima parte do funil, próxima parte do funil. Então, eu já fiz tudo aquilo, eu já me acalmei, né? Eu já verifiquei se não era sede, tá? Eu já verifiquei se não era sono e assim por diante. Eu estou descendo. O próximo passo é assim, não, se eu estou realmente com vontade de comer uma coisa doce, então eu vou comer algo doce que não seja o doção, né? O doção venenoso, vamos dizer assim, a sacarose, o bis, a bolacha recheada, o bolo de brigadeiro, seja lá o que eu estou com vontade, né? Então, aqui eu vou deixar com vocês algumas sugestões. Então, por exemplo, as oleaginosas, né, que são as nozes, as castanhas, elas têm um poder de saciedade muito grande e elas, por muitas vezes, elas tiram essa vontade do doce. Então, coma ali, né, se você gosta, castanha de caju, coma ali 2, 3 castanhas de caju, tá certo? Lembra que você já tomou 2 copos d'água. O chocolate, 85%, 85% para mais, né? Não adianta ser ali os 60, os 70, né? Mas se você não gosta de jeito nenhum, não, só gosto se for 70, tudo bem. O chocolate, além dele ser uma gordura super boa, né, o chocolate 85, por exemplo, ele é quase que só cacau. Então, além dele ser uma gordura super boa, ele te deixar muito saciada, ele tem o sabor doce. Então, ele acalma aquela vontade de doce e muitas vezes resolve. Para muitas pessoas resolve completamente. Então, se eu já fiz tudo isso e não adiantou, persiste a vontade do doce, eu vou lá, vou pegar 2 quadradinhos do chocolate 80% e eu vou comer, né, da forma que se deve, ou seja, mastigando, deixando aquele chocolate derreter, soltando o ar pelo nariz, tá? Poxa, eu não gosto do chocolate, né? Eu, Paty, por exemplo, se eu tô com muita vontade de comer doce, hoje eu pego uma colher de sopa ou 2 de batata doce, cozida e amassada, que é algo que eu tenho na geladeira, que eu como várias vezes por dia, coloco um pouquinho de mel em cima e como, tá? Aquilo fica como um doce, como se fosse uma cocada, um doce de abóbora. Ele é muito doce, porque tem o mel e a batata doce já é bem doce, né? O índice glicêmico da batata doce é mínimo, né? Então, assim, se você não tem restrição médica, mais uma vez, é uma excelente opção, porque você vai misturar e ele vai ficar um doce caseiro, divino, e não tem como você ter vontade de comer um bolo de chocolate, uma caixa de bis, depois disso, tá? Afunilando mais ainda, né? Comeu essa opção saudável ao doce, e essa opção, você tem milhares, né? Você pode ter ali um brownie de biomassa, algo que você faça, então tenha na tua casa a opção de um doce saudável. Não é para comer o doce saudável todo dia, entende? Essa parte é importante. Não é porque eu tenho um brownie ali de biomassa, né, com cacau, que eu vou comer todos os dias na sobremesa, de jeito nenhum. A gente tem que quebrar, né, essa obrigatoriedade, esse vício, esse hábito nocivo de toda vez que termina o almoço ou jantar, tem que ter o docinho, porque aí quem está mandando? É o doce que está mandando em você, e não você no doce. Então, o doce a gente come vez em quando o nosso corpo quer muito, e quando a gente já fez todo o funil, tá? Então, já fez todo o funil, chegamos lá embaixo na parte do doce saudável. Olha só, continua comigo aqui, estamos ainda no funil, não acabou. Fez toda a parte do doce saudável, tá? Então, tenha o doce saudável para esta ocasião, tá bom? E aí tem várias opções, né? Teu doce saudável pode ser uma bananinha amassada com aveia, enfim, com um pozinho de cacau em cima para ficar mais doce. Então você tem ali inúmeras opções, tá? E como eu disse ontem,
pesquise, siga pessoas, modele pessoas nas redes sociais, pessoas que dão receitas saudáveis, né, receitas de doces aí que não sejam aquele doção venenoso. Então pronto, então vamos continuar ali no funil, né? Comi um pouquinho desse doce e aí, né, já estou quase no 90% no final do funil. Pode ser que nesse momento você sinta genuinamente, presta atenção aqui, porque essa é uma exceção, não é a regra, tá? A regra é que você resolva no funil. Ou era ansiedade, ou era sede, ou era falta de energia, eu vou dar uma deitada, ou era uma vontade de doce que eu posso resolver com um doce natural, que não seja nocivo, mas pode ser como exceção, tá? Que você realmente esteja com um desejo, com uma necessidade daquele doce específico. Não, é o bolo de laranja da minha mãe. E nada vai resolver, nem o chocolate 85%, nem a água, nem se eu dormir 3 noites seguidas, nem se eu me acalmar, já tô calma, eu realmente quero comer um pedaço de bolo de laranja da mamãe. Então, aí você vai comer, tá? Nesse caso você vai comer, mas presta atenção como você vai comer. Antes de você começar, você tem uma ferramenta, né, que é uma meditação que algumas já conhecem, que você vai fechar os teus olhos e você vai imaginar aquele doce na tua frente, né? Então, assim, você pode até colocar esse doce na tua frente. Então, você vai pegar um pedaço muito pequeno. Ah, eu pego uma fatia assim do bolo de laranja da mamãe e ainda repito várias. Não, então você vai pegar uma fatia assim, ó, bem fina. Vai colocar no prato na tua frente. Vai fechar os seus olhos. E aí você vai começar a imaginar que você está comendo. Não vai comer, o garfo está lá, o bolo está lá e não vai sumir. E você vai começar a imaginar que você está comendo, que você está mastigando. E na tua imaginação, aí na tua meditação, você vai começar a perceber que esse pedaço de bolo, ele vai aumentando conforme você vai comendo. Então ele vai ficando maior no prato, maior, maior, até que ele fica maior que o próprio prato, né? Até que ele ocupa a mesa inteira, até que você não aguenta mais comer aquele bolo e ele só cresce. Então isso vai te dando uma ânsia e você vai sentindo isso, tá? Você vai sentindo o cheiro daquele bolo. Por que que essa meditação ela é extremamente útil? Tá? E você vai fazer ela até que esse bolo, né, que já está gigante ali do tamanho da sala, do tamanho da cozinha, exploda. Faça essa meditação até o final. Por que que ela é tão importante? Porque para cada alimento que a gente é viciada, né, e sempre tem aquele alimento que é o problemático, ah não, isso eu não resisto, quindim eu não aguento. A gente tem um caminho, né, no nosso cérebro muito bem definido para aquele alimento. Então toda vez que você enxerga ele, ele é o teu vício. Então você já sabe que ele você não aguenta, ele você tem que comer muito, ele você vai comer até se fartar, então ele manda em você e já existe um caminho cerebral para isso. Quando você olha para este mesmo doce, né, e você pode fazer isso para um salgado também, como eu falei no começo do vídeo, e você faz essa meditação, você traz uma nova informação para o teu cérebro, você cria um novo caminho com o mesmo alimento, percebe? Que é um caminho de aversão. Então, o que a gente está fazendo? A gente está limpando o cérebro, a gente está reorganizando o cérebro. Fez a sua meditação? Pronto. O doce ficou gigante, explodiu, você não aguentava mais comer aquele doce, enjoada, e agora você vai olhar, abrir os olhos, vai olhar para aquele doce, né? Com certeza já de maneira muito diferente. E aí, o último pinguinho do funil. Pode ser que você não queira mais comer o doce depois dessa meditação. Mas se você ainda quiser, o último pinguinho do funil, você vai comer ele como? Praticando os 2 primeiros pilares, a mastigação consciente e o termômetro da saciedade, tá? Então você vai pegar um pedacinho do bolo, vai pôr na boca, né? E vai comer da forma mais prazerosa possível. Como você fez todo o funil, aqui no bico do funil não existe culpa, né? Porque eu fiz tudo. Eu sei que eu não estou comendo por ansiedade, eu não estou comendo por sede, por fome emocional.
por sono, por energia drenada, pela falta de outro doce mais nutritivo. Não, eu estou comendo, né, por um caminho cerebral, neural equivocado. Não, eu já resolvi tudo isso. Eu estou comendo porque realmente, gente, eu quero esse bolo aqui da mamãe. Então, eu vou comer de forma muito pausada, apreciando, sentindo prazer. Eu tenho que sentir o prazer daquele bolo no meu corpo inteiro, tá? Comer aquele bolo, para mim, vai ser como assim uma sensação de orgasmo. Tem que te dar muito prazer, porque comer uma sobremesa, sim, só vale a pena se for assim. Então, mude a sua maneira de agir. Não é aquele doce que você pega no quilo e põe um pouco de cada e come aquele negócio e nem sabe o que está comendo. Isso acabou na tua vida. Você só vai comer um doce se for assim, prazeroso ao extremo e no final do funil. Estamos combinadas? Estamos combinadas? Então pronto. E aí você vai comer aquele doce mastigando, joga para um lado, joga para o outro, solta o ar pelo nariz. Que delícia que é o bolo, né, de laranja da minha mãe. Tô dando um exemplo aqui, né? E aí você vai mastigar, 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 repousa o garfo, dá uma respiração. Será que eu preciso de outra garfada? Muito possivelmente você vai comer meia fatia. E para a gente encerrar, lembra sempre, escovar os dentes. E aí você escovou os dentes e quando você percebe, você fala, meu Deus, né? Eu que cheguei para devorar meio bolo, né? Eu comi meia fatia ou não comi. Então aí sim, considere-se vitoriosa, né? Aí sim, considere que você está acima da vontade de comer doces e não o oposto, tá bom? Você é senhora do teu corpo, você é senhora da situação. O importante aqui, né, tudo é treino e tudo requer é, dedicação, né? Então é muito mais fácil. Ai, Paty, esse funil inteiro, pelo amor de Deus, dá esse doce aqui que eu vou comer. É claro que é mais fácil, mas o que você quer, né? Você quer ficar no lugar onde você está hoje ou você quer ir para um próximo nível, onde você possa emagrecer, manter o seu peso, poder comer de tudo e poder olhar para um doce e falar, você não vale a pena. Poder olhar para outro doce e falar, você vale a pena, eu vou fazer aquele funil inteiro. E se no final do funil eu ainda tiver com vontade de você, eu vou comer você do jeito certo, tá bom? Então é isso, um excelente dia de treino e até o próximo vídeo.